Uma boa noite a todos. Nessa live vamos preparar uma água fermentada. Eu vi que tinha bastante gente para que novidade e é bem interessante, uma alternativa bem legal para o fermento biológico que você pode usar no lugar. E comparando com o levain, com o fermento natural que a gente faz em forma de massa, é muito mais fácil de fazer a manutenção. Você pode deixar por meio ano na geladeira e não precisa ir lá cada hora, cada semana e alimentar. E só quando você precisa, você vai fazer a alimentação, que eu vou fazer em outro live. Eu vou falar como se faz a alimentação daí. Isso vai ser na quinta-feira que vem. E essa live de hoje eu vou deixar gravada até a quinta-feira, até a próxima aula. Então, vamos começar aqui. Eu vou falar um pouco o que temos. Não é muita coisa, é uma mistura simples, na verdade. E isso é mais um ponto positivo, na minha opinião, porque porque é pouco trabalho e você pode usar bem tranquilamente. Então, temos aqui uva passa. Isso é importante porque as uvas são a fonte de onde tiramos as leveduras. É isso que se fala das leveduras selvagens. E vamos criar elas, vamos multiplicar elas na nossa água até produzem o CO2 que a gente precisa para fazer o pão crescer. E temos aqui, eu tenho um extrato de malte, mas você pode usar também açúcar normal, açúcar branco. Pode usar também açúcar mascavo ou mel, mas aí pode ser que dura mais tempo, aumenta o tempo da preparação, né? São mais ou menos 3 a 5 dias, depende da temperatura, como está lá onde você está. Eu vou explicar como está o meu ambiente aqui para vocês poderem adaptar. Então eu vou começar, eu vou usar aqui uma garrafa de vidro que tem uma boca um pouco menor para poder colocar uma bexiga. Depois, isso para ver quando tem a atividade. Então primeiro eu vou colocar aqui as uva passa. Eu vou usar 80 gramas, isso para 400 mililitros de água e 10% da água. Então 40 gramas vai de alimento, que é o açúcar ou extrato de malte. 80 gramas de uva passa. A um ponto, antes de usar, eu tinha molho de tomate aqui. Eu tirei e depois eu passei uma água fervida para matar tudo que tem dentro, assim, para limpar bem. E aí já dá para usar. Então vou colocar as uva passa aqui. E para ser 80 gramas já aqui. Então vou repetir aqui. A gente coloca as leveduras que estão por fora da uva passa. Dá para fazer com maçã também, dá para fazer com flores, de preferência flores de plantas comestíveis. Então tem várias opções. Com uva passa eu já tenho uma água fermentada aqui que fiz com uva passa também e deu bem certo, bem tranquilamente. Então eu recomendo fazer dessa forma. Como aqui tá frio, vamos ver quanto temos aqui. Hoje tá razoável, mas tem 17 graus, que é uma temperatura meio baixa para ter assim o metabolismo dos fermentos.
das leveduras, melhor dito. Por isso eu vou temperar a água aqui um pouco, eu vou deixar em 26 graus mais ou menos. Vamos ver se consigo certinho. Tenho aqui água quente. Aqui tem uns 300 gramas de água. Então vamos ver. Não precisa ser quente, é só para garantir que tem um ambiente aconchegante para as leveduras. Chegando já. E esse passo, se você estiver num lugar onde tem os 24 graus ou 22 graus, daí não precisa fazer, você pode usar água temperatura ambiente mesmo. Tá bom, estamos em 25, 26 graus. E se vocês tiverem algumas perguntas enquanto eu preparo aqui a água, fiquem à vontade, tem uma caixa lá onde podem colocar e depois eu vou dar uma olhada e dar respostas assim que eu soube. 400 mililitros, ou certinho, de água ou ambiente ou meio morna. Falta um pouquinho. Também não é tão importante que seja exato, não é uma massa assim como a gente faz. Agora eu vou juntar os 40 gramas ou 10% da quantidade de água do extrato de malte. Para isso eu gosto de medir o pote e ir para o negativo, que fica mais fácil. Vamos ver. Demora um pouquinho, com o açúcar vai mais rápido. Antes de desligar aqui, vou pegar a próxima. Isso é bem fácil, bem tranquilo, não tem muito segredo, mas é justamente por isso que é uma coisa muito interessante, eu acho. Eu gosto bastante de usar o pão feito com essa água. Tem um aroma bem diferenciado, assim, tem umas aromas de fruta, é bem legal. Eu sou bem fã. Tá, o restinho. Tá bom. Agora é só importante misturar bem para todo o açúcar e o extrato de malte dissolve bem completamente. Para isso você pode usar assim um palito. E pode mexer bastante, pode também fechar com a tampa e misturar assim. É bom quando entra um pouco de ar no meio também, como a gente quer ter a multiplicação das leveduras, precisam de oxigênio também. Eu já falei antes de começar a live aqui com as pessoas, parece que
Tem uns com garrafa de plástico, outros vão usar outros tipos de açúcar. E eu fico bem curioso como vai ser, se vai demorar mais. Eu acho que certo, todas as opções vão dar, mas fico interessado como vai ficar o processo, o tempo, a duração. Se vocês pudessem me mandar depois a mensagem, eu agradeço. Então, isso no começo é normal, fica aqui embaixo as uvas. Deixa eu só verificar se está bem dissolvido. Beleza. E agora, se você não tem a bexiga, não tem problema, você pode colocar a tampa. Só é bom deixar a tampa daí solta, não fechar totalmente, porque vai ter uma certa pressão. É difícil acontecer, mas não se sabe, né? Para a garrafa quebrar, é melhor evitar. Se não tiver, daí você tem que observar, vai demorar, como eu falei no começo, uns 3, 4 dias até ter uma atividade. Por isso é interessante colocar a bexiga para ter uma coisa mais visual, né? Daí fácil você olha e se começa a crescer, você já sabe que tem uma atividade na nossa água fermentada. Essa é a parte mais perigosa aqui, tem que segurar bem. Vamos ver. Escapou. Tá um pouco. Aí, acho que tá bem fechadinho. Agora, como tá meio frio aqui no lugar onde estamos, eu vou colocar a água na minha estufa, mas também não vou deixar uma temperatura muito alta, vou deixar assim 24 graus mais ou menos. E daí, bom, 1 ou 2 vezes por dia você pode ir lá e só dar uma chacoalhada para misturar e para pôr um pouco de oxigênio de novo na mistura para dar um bom ambiente para as leveduras se ativarem, trabalharem e multiplicarem. Então depois de um tempo você vai ver, provavelmente amanhã já, ou talvez daqui 2 dias, que as uvas vão subir. E também aqui a bexiga vai começar a crescer. Na bexiga às vezes ela às vezes engana um pouquinho, porque às vezes não está 100% fechado, daí escapa um pouco de ar, mas você vai ver que vai ter um pouco de ar dentro. E isso aí até agora. E como eu falei, na quinta-feira eu vou fazer uma outra live. Daí a gente pode ver junto como fica a atividade, se está certo. E depois disso eu vou explicar como a gente vai da criação para para ter os cuidados depois. Ele não precisa fazer sempre a mesma coisa, é só alimentar, mas isso vou mostrar na outra live. E agora vamos dar uma olhada se tem perguntas. Sem perguntas. Tá bom também. E é isso aí, gente. Eu espero que tem bastante pessoas que fazem também, porque é bem legal ter em casa. E vejo vocês aí durante a semana aqui no perfil ou na próxima live. Desejo que dê certo e um grande abraço a todos. Boa noite.